Rafaela cresceu em uma pequena cidade do interior da Bahia, onde o sol parecia tocar cada casa, cada rua de terra batida e cada quintal florido. Ela morava em uma casa simples, de paredes brancas descascadas e janela com cortinas floridas, que balançavam com a brisa quente. Lá vivia com seus pais e 5 irmãos, todos mais novos que ela. Cada canto da casa carregava memórias, o cheiro de café da manhã da mãe, os risos altos da cozinha e brigas bobas pelos brinquedos ou pelo último pedaço de bolo que a mãe preparava aos domingos. O pai de Rafaela era um homem forte e protetor. Sempre soube que transformar qualquer medo em coragem. Quando ela tinha pesadelos à noite, era ele quem entrava no quarto, acendia a lamparina e contava histórias que a fazia esquecer do medo. Ele a abraçava de tal forma que parecia que qualquer ou nenhuma dor poderia alcançá-lo enquanto estivesse ali. Rafaela sabia, desde pequena, que ele era seu porto seguro, mas tudo mudou no dia em que ela completou 18 anos. Uma tarde quente de verão, quando o céu parecia tingido de laranja e rosa, seu pai sofreu um ataque cardíaco fulminante. Ela estava na escola quando recebeu a notícia. No instante em que ouviu seu nome ser chamado pela vizinha, sentiu seu coração gelar. Correu na casa, tropeçando nos próprios pés, mas já era tarde demais. Ao abrir a porta, encontrou sua mãe caída no chão, soluçando, enquanto o silêncio da casa parecia gritar sua ausência. Rafaela sabia e sentiu que, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Cada memória do passado, os abraços dos pais, suas mãos e suas palavras de incentivos, as tardes brincando no quintal, se tornaram uma ferida aberta. Ela chorou durante dias e noites inteiras, em que as lágrimas escorriam pelo seu travesseiro, enquanto o vento da Bahia batia as janelas da casa, fazia sussurrando lembranças que agora eram dolorosas. Sem o pai, a vida no vilarejo tornou-se hostil. Pessoas que antes eram neutras começaram a espalhar boatos maldosos. Comentários cruéis sobre sua aparência, sua família e seu caráter corriam como fogo no mato seco. Na escola, na praça, no mercadinho, sempre havia alguém cochichando ou lançando olhares julgando-a. Rafaela, que sempre fora confiante, começou a se esconder. Cada passo pelas ruas parecia acompanhada por um peso invisível. Foi nesse cenário de dor e insegurança que Pedro surgiu, um jovem da mesma cidade, mas com olhar firme e coragem comum. Ele viu sendo alvo de provocações, um grupo de rapazes rindo enquanto inventava histórias falsas sobre ela. Pedro se aproximou, firme. Deixe-a em paz, disse com autoridade que ninguém esperava de alguém tão jovem. Rafaela, surpresa, olhou para ele. Pela primeira vez em dias, sentiu algo que não era medo ou tristeza, uma ponta de esperança. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar na praça, no caminho da escola, e suas conversas eram tímidas, mas carregadas de empatia. Pedro não apenas a defendia, mas a escutava. Ela ria de suas piadas, lembrava detalhes que ela nem mesma lembrava, e fazia com que ela se sentisse vista de novo. Rafaela começou a sentir algo mais profundo. Pensou que talvez Pedro pudesse ser alguém ou aquele que fazia o lado bom, o lado homem que a protegia como o pai havia feito, mas de uma forma diferente, amorosa e companheira. Entre risos tímidos e confidências, nasceu uma conexão que parecia resistir ao ódio e à maldade que a cidade despejava sobre ela. Decidiram juntos deixar a pequena cidade para trás. Queria tentar uma vida em São Paulo, uma cidade enorme, cheia de oportunidade, onde ninguém os conhecia e onde poderia escrever uma nova história, livre de fofocas e julgamentos. Rafaela sentiu medo e ansiedade, mas também uma excitação difícil de explicar, a sensação de que talvez finalmente pudesse se libertar de todo o medo do passado. Enquanto se despediu da cidade natal, caminhando pelas ruas que agora pareciam menores do que suas lembranças, Rafaela respirou fundo e prometeu a si mesma
Iria lutar para que seus sonhos não fossem apenas sonhos e que a tristeza e a injustiça que marcaram sua adolescência não definiram sua vida. E assim começou a longa viagem para São Paulo, onde o desconhecido aguardava com promessas de novas dores, desafios e, quem sabe, alegrias inesperadas. São Paulo surgiu diante de Rafaela como um mundo completamente diferente. A cidade era gigante, barulhenta, cheia de luzes que piscavam à noite, carros que rangiam como animais indomáveis e multidões que se moviam sem parar. Tudo ali era gigantesco, intenso. O cheiro da poluição misturado ao aroma da comida de rua, o barulho constante de metrô, vibrações das pessoas que corriam apressadas pelas calçadas. Rafaela sentiu medo, fascínio e ao mesmo tempo. Os primeiros dias foram difíceis. Encontrar um apartamento para alugar, desempacotar as caixas da mudança, adaptar-se às rotinas e à correria da cidade, consumia cada minuto. Cada passo parecia um desafio, mas Rafaela estava determinada. Ela sabia que precisava estudar, trabalhar, construir algo sólido para seu futuro e para o futuro da sua família. Ela conseguiu um emprego em uma empresa de aviação, começando como assistente administrativa. O trabalho era exaustivo. Longas horas sentadas em frente ao computador, reuniões que se arrastavam e telefonemas incessantes. Mas Rafaela encarava tudo com coragem, lembrando-se sempre da promessa que fizera a si mesma. Não desistiria, não importasse o quanto fosse difícil. Pedro, por outro lado, tinha dificuldade em se adaptar. A cidade grande o assustava e ele não tinha a mesma força de vontade de Rafaela. Às vezes trabalhava de home office, às vezes não fazia nada. Rafaela passou a assumir quase tudo: pagar as contas, fazer compras, cozinhar, cuidar dos filhos e ainda trabalhava à noite quando os filhos estavam dormindo. Era uma rotina que esgotava não só seu corpo, mas a sua alma. Mesmo assim, momentos de felicidade surgiam. Rafaela adorava acordar cedo, aos domingos, preparar o café da manhã, com o cheiro de pão tostado e café fresco, sentindo os filhos correndo pela sala, rindo, brincando, enchendo a casa de vida. Ela ainda amava Pedro, apesar das falhas dele, e tentava manter a chama do casamento acesa, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ela. Quando descobriu que estava grávida novamente, sentiu uma mistura de alegria e medo. Uma nova vida estava crescendo dentro dela, e Rafaela sonhava com a família unida e feliz. Mas a realidade era dura. Pedro, preguiçoso, desesperado, não ajudava como devia. Ela precisava trabalhar ainda mais. Carregava as responsabilidades financeiras e emocionais nas costas, enquanto tentava manter um semblante de calma alegria para os filhos e para Pedro. A noite era mais difícil. Rafaela chegava do trabalho exausto, sentindo cada músculo do seu corpo pesado, mas precisava preparar a janta, lavar os pratos, limpar a casa, lavar roupa e ainda ajudar os filhos na lição de casa e garantir que tudo estivesse arrumado, a casa estivesse organizada. Pedro, por outro lado, muitas vezes se dedicava ao computador e à televisão, diante da rotina e da carga emocional de Rafaela. Certa noite, enquanto colocava os filhos para dormir, Rafaela se sentou no chão da sala, abraçando os joelhos e deixando as lágrimas escorrerem. Eu não aguento mais, sozinha, murmurou para si. Mesmo assim, sentindo o peso das responsabilidades esmagando seu peito, mas no fundo havia uma chama que não se apagava, a determinação de lutar, de não desistir, de proteger aqueles que amava. Mesmo diante das dificuldades, Rafaela encontrou pequenas alegrias. Um sorriso de Pedro quando ela chegava e se esforçava, um abraço inesperado dos filhos, uma mensagem carinhosa da mãe que a incentivava a não desistir, eram pequenos lampejos de esperança em meio à tempestade. Enquanto isso, ela economizava cada centavo, sonhando com a casa própria, que compraria financiada. Cada pagamento era uma rotina, uma vitória, uma sensação que finalmente estava construindo algo concreto. Mas Rafaela também sentia o peso das responsabilidades. Cada atraso ou imprevisto fazia sentir como se tivesse falhado. O amor que sentia por Pedro ainda existia, mas começava a se misturar com a frustração e cansaço. Rafaela sabia que a vida que escolheram não seria fácil, mas não poderia imaginar quão difícil seria enfrentar os próximos capítulos dessas jornadas. E ainda assim, no meio de toda a dificuldade, havia esperança.
Cada dia que passava era uma batalha vencida, cada sorriso dos filhos era uma recompensa. E Rafaela continuava firme, acreditando que, apesar de tudo, conseguiria encontrar a felicidade que sempre buscou. Rafaela sentia que carregava o mundo inteiro nas costas. Cada manhã em São Paulo começava cedo, antes do sol se levantar completamente, e cada noite terminava tarde, quando finalmente podia deitar-se exausta com o corpo e a mente pedindo descanso. Ela acordava ouvindo o barulho distante do trânsito, os gritos de vendedores ambulantes e o som metálico de metrô que cortava a cidade como se fosse um rio de ferro. Mesmo assim, ela continuava lutando. Pagava as contas, fazia as compras, cuidava dos filhos e mantinha o trabalho da empresa de aviação, que exigia esforço constante. Pedro, seu marido, já não se falava muito. Ele não se mostrava tão parceiro. Trabalhava em home office, parecia para ele mais uma desculpa para evitar responsabilidades. Rafaela sentia-se sozinha, sobrecarregada e cansada. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o cansaço e frustração e ansiedade. Ela estava grávida novamente quando recebeu a notícia que mudaria sua vida. O banco, diante de tanto atraso acumulado, notificou-a. A casa que Rafaela havia comprado com tanto esforço, aquele lar que ela sonhara e planejava para os filhos, seria retomado. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Rafaela caiu sozinha, sentada na cozinha, abraçando a barriga e soluçando, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Como isso aconteceu? Perguntou ao vazio, sentindo-se esmagada pelo peso do mundo. A casa era o símbolo de todo o seu esforço e agora tudo estava perdido. O desespero transformou a rotina de Rafaela em um verdadeiro inferno. Precisou alugar casa, uma casa bem menor, apertada, sem charme, mas que fosse suficiente para abrigar os filhos e Pedro. A convivência se tornou insuportável. Brigas constantes ecoavam pela casa, pelas paredes finas do apartamento, discussões sobre dinheiro, responsabilidade, tarefas domésticas e filhos. Cada dia parecia pesado que o dia anterior. Rafaela sentia que estava desenvolvendo um cansaço físico e emocional. Pedro não se recuperou da frustração de perder a casa. O desemprego dele e a preguiça de assumir responsabilidade transformavam-se em explosões de raivas, gritos e silêncios longos e duradouros. Rafaela se sentia encurralada. Parecia trabalhar à noite, cuidar da casa e, ao mesmo tempo, proteger os filhos do clima pesado que reinava em casa. Houve noites em que Rafaela chorava em silêncio no quarto dos filhos, abraçando-os enquanto eles dormiam. Ela sentia culpa por não conseguir oferecer a vida que sonhava, medo de falhar como mãe e como mulher, e o vazio que parecia crescer dentro do peito dela a cada dia. A solidão era cruel. Não havia familiares por perto, nem amigos próximos para oferecer apoio. Apenas ela, o trabalho incessante e a sensação de que estava afundando. Tentou buscar ajuda, pedindo à mãe que cuidasse do filho mais velho para que ela tivesse um pouco de descanso, mas isso só aumentava sua culpa. Cada vez que deixava a criança, sentia como se estivesse falhando, abandonando a parte de si mesma. Ao mesmo tempo, precisava respirar, precisava de momentos para tentar se organizar. A rotina era extenuante. Rafaela acordava cedo, cuidava da casa, trabalhava o dia inteiro, voltava para organizar o jantar, dar banho nos filhos, colocar todos na cama e ainda trabalhava à noite. A exaustão física e emocional era constante. Cada dor nas costas, cada olheira escura sob os olhos, cada soluço silencioso era um lembrete de sua luta diária. O relacionamento com Pedro se deteriorava cada vez mais. Discussões que se tornavam explosões de mágoas acumuladas. Ela culpava Rafaela pela perda da casa e pela pressão financeira, mesmo sendo ele que não havia assumido as suas responsabilidades. Ela, por sua vez, sentia raiva, decepção e, acima de tudo, o cansaço que nenhum abraço poderia aliviar. A perda da casa marcou não apenas o fim do sonho material, mas também o início a uma fase de solidão profunda, frustrações e questionamentos. Rafaela começou a perceber que, para sobreviver emocionalmente, precisaria encontrar forças dentro de si. E, embora ainda tivesse no fundo do poço, uma pequena chama de esperança começava a surgir. A certeza de que não poderia desistir, de que precisava lutar por ela e pelos seus filhos, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo sozinha. Mesmo em meio à dor, Rafaela encontrava momentos de leveza, um sorriso de um filho, um abraço inesperado, uma lembrança de tempos felizes. Tudo isso se transformava em um combustível para continuar.
Ela percebeu que a solidão era cruel, mas também reveladora. Mostrava sua força, sua resistência e sua capacidade de sobreviver, mesmo quando tudo parecia perdido. E assim, entre lágrimas e tarefas intermináveis, Rafaela começou a entender que a vida não acabava com a perda da casa, do marido ou dos sonhos interrompidos. Ainda havia espaço para a reconstrução, para a esperança e, eventualmente, para o amor que surgia de uma maneira inesperada. Ela sentia que tinha chegado ao limite. Cada dia parecia repetir o mesmo ciclo de cansaço, frustração e briga. As discussões com Pedro tornavam-se mais frequentes, mais afiada, mais cheia de acusações e ressentimentos antigos. Ele, cada vez mais distante, deixava as responsabilidades da casa e dos filhos inteiramente para ela. Rafaela, por outro lado, carregava um peso que parecia impossível de suportar: cuidar de crianças pequenas, trabalhar em horário noturno, pagar contas e ainda manter a própria sanidade. Em uma noite chuvosa, enquanto observava as águas escorrer pela janela do apartamento alugado, Rafaela sentiu que precisava tomar uma decisão que havia adiado por muito tempo. Sentou-se no chão da sala, abraçando os joelhos, olhando para os filhos dormindo. Eu não posso mais viver assim, murmurou baixinho, sentindo o coração apertado. A separação não seria apenas um fim, mas também um recomeço, embora assustador e incerto. No dia seguinte, Rafaela conversou com Pedro, tentando ser firme e clara. Pedro, precisamos conversar. Eu não posso mais continuar com esse relacionamento. Nosso casamento acabou. Mas vamos continuar morando juntos por causa das crianças. É melhor para ele. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois bufou e olhou para o chão. E você acha que vai ser fácil para você? Vai ser você sozinha com tudo? Não vai ser fácil para ninguém, mas não posso continuar me sacrificando sozinha enquanto você não faz nada. Eu tentei de verdade, respondeu Rafaela com a voz firme, mas carregada de emoção. Os dias seguintes foram estranhos. A convivência se manteve, mas agora havia uma linha invisível que o separava emocionalmente. Rafaela sentia um misto de alívio e tristeza. Alívio por ter colocado limite, tristeza por perceber que o homem com quem sonhara construir uma vida não estava ao seu lado de forma que como ela imaginara. Foi nesse período de vulnerabilidade que Rafaela conheceu algo inesperado, um aplicativo de conversas. Inicialmente era apenas uma distração, uma forma de escapar da rotina pesada, mas aos poucos as conversas com um jovem distante começaram a tornar um espaço importante em sua vida. A jovem era distante de tudo e diferente de tudo o que Rafaela conhecera. Cada mensagem trazia risadas, apoio, compreensão e a sensação de que finalmente alguém enxergava quem ela era realmente. As conversas não eram apenas sobre assuntos banais, era sobre medos, também sobre frustrações, sonhos e desejos. Rafaela sentia-se à vontade para ser vulnerável, sem julgamento e sem pressa. Com o tempo, a relação se aprofundou. Rafaela descobriu que podia confiar novamente, que era possível sentir afeto, desejo, conexão verdadeira, mesmo depois de tanta decepção. Cada mensagem recebida era um sopro de esperança, cada risada compartilhada preenchia os vazios que a solidão havia deixado. Ao mesmo tempo, Rafaela se sentia fortalecida como mulher. Aprendeu a impor limites, a dizer não quando algo não fazia bem para ela ou para os seus filhos. Começou a descobrir sua identidade, que havia sido obscurecida pela rotina exausta e pelo relacionamento desgastado com Pedro. Os filhos, ainda pequenos, era prioridade absoluta, mas Rafaela sentia que poderia encontrar espaço para si mesma, para sua felicidade. Ela começou a planejar pequenas mudanças na rotina e, apesar pensar em projetos pessoais, imaginar em futuros diferentes, não apenas só para os filhos, mas para ela também. As conversas com a jovem tornaram-se aos poucos o ponto mais alto de seus dias. Rafaela aguardava ansiosa para sua mensagem, cada ligação, cada palavra de carinho. Era como se um novo mundo se abrisse diante dela, cheio de cores, esperanças e possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, Rafaela sentiu que poderia amar novamente, que poderia ser feliz sem depender de Pedro ou de ninguém que a sufocasse. E assim, entre lágrimas e tristeza pelo passado,
os sorrisos tímidos e pelo futuro, Rafaela começou a perceber que a esperança era real, que mesmo depois de perder uma casa, um casamento e tantos sonhos, ainda era possível reconstruir a vida e que ainda existia amor, não apenas pelo que ela viria a construir, mas porque ela era capaz de sentir e compartilhar. Rafaela começou a entender que a vida não precisa ser perfeita para ser bonita, que a dor do passado pode se transformar em força e que cada escolha, mesmo difícil, é um passo para a liberdade. E assim, acima de tudo, ela percebeu que, apesar de tudo, o amor verdadeiro poderia surgir nos melhores lugares, mais inesperados, e em mensagens digitais, em conversas sinceras e na conexão entre duas almas que se encontraram justamente quando precisavam se reencontrar consigo mesma. Rafaela nunca imaginava que a vida pudesse oferecer uma segunda chance tão intensa. Após tantos desafios, perdas e noites de choro silencioso, ela finalmente começou a sentir que poderia respirar novamente. A conexão com a jovem que conheceu pelo aplicativo cresceu de maneira surpreendente. Cada mensagem recebida era um sopro de alegria, cada ligação, um calor que preenchia os vazios que a rotina pesada e o sofrimento havia deixado. A jovem se chamava Sofia, tinha 28 anos, era inteligente, tranquila, carinhosa e caseira. Rafaela se encantou com cada detalhe, o jeito como Sofia descrevia o dia a dia, os risos que surgiam nas conversas e a forma como compreendia os desafios de Rafaela sem julgamentos. Aos poucos, o que começou como uma amizade se transformou em algo profundo, intenso e verdadeiro. O primeiro encontro presencial foi planejado com cuidado. Rafaela sentia que o coração disparar ao imaginar ver Sofia frente a frente, sentir seu abraço e ouvir sua voz pessoalmente. No café escolhido para o encontro, o aroma do café recém-passado misturava-se ao cheiro de pão quente, criando uma sensação acolhedora e quase mágica. Quando Sofia entrou, Rafaela sentiu o tempo desacelerar. O sorriso dela imaginava e iluminava o ambiente e o abraço que trocaram foi tão forte que pareceu dissolver meses de solidão e tristeza. A partir daquele dia, cada momento junto se tornou precioso. Rafaela redescobriu a sensação de estar viva, de se sentir amada e desejada. Sofia se tornou não apenas parceira amorosa, mas também amiga, confidente e o apoio incondicional. Cada gesto, cada toque, cada olhar construía uma ponte entre os dois corações das duas, fortalecendo um vínculo que se tornara impossível de quebrar. Enquanto isso, Rafaela continuava a cuidar dos filhos. Ela descobriu que poderia equilibrar o amor materno com a felicidade pessoal e que não precisava sacrificar sua própria vida para ser uma boa mãe. Sofia se mostrou compreensiva, oferecendo apoio, carinho, participando ativamente da rotina das crianças quando possível e respeitando sempre os limites de Rafaela. A relação com Pedro, embora ainda presente fisicamente, perdeu completamente o peso emocional que antes carregava. Rafaela percebeu que o passado com ele não precisava definir seu futuro. O ex-marido permanecia na mesma casa apenas por causa dos filhos, mas agora Rafaela era firme em suas decisões, traçando limites claros e mantendo a paz necessária para o bem-estar de todos. Com o tempo, Rafaela começou a sonhar novamente. Sonhos que antes pareciam impossíveis. Viagens, conquistas profissionais, momentos de lazer e felicidade plena começaram a ganhar forma. Ela planejou mudanças na rotina da casa, pequenos projetos para melhorar o dia a dia, e até investiu em cursos e atividades que antes não tinha tempo ou coragem de fazer. Sophie esteve presente em cada passo desse renascimento. As duas passeavam pelos parques, conversavam horas a fio sobre livros, músicas e sonhos. E, aos poucos, Rafaela percebeu que estava reconstruindo sua vida de maneira plena, sem medo de ser feliz. Cada sorriso, cada toque na mão, cada palavra de carinho consolidava a certeza de que o amor podia realmente surgir nos lugares mais inesperados. O mais impressionante era perceber que a vida, mesmo depois de tantas tempestades, ainda podia ser leve.
Rafaela aprendeu a rir novamente, a se encantar com pequenas coisas e a valorizar cada momento ao lado de quem amava de verdade. Ela se sentia forte, completa e finalmente em paz consigo mesma. A vida com Sofia trouxe equilíbrio, compreensão e liberdade. Rafaela descobriu que a felicidade não estava apenas em grandes conquistas, mas na forma como permitia viver e amar plenamente. A dor do passado não podia haver desaparecido, mas havia se transformado em forma de ensinamentos e capacidades de apreciar cada instante de vida. Ao final, Rafaela olhou para a vida que reconstruía, os filhos sorrindo, o amor ao seu lado, a sensação de poder finalmente respirar e sorrir e sonhar. Ela percebeu que o renascimento do amor não era apenas sobre encontrar alguém especial, mas sobre redescobrir a si mesma, aprender a confiar novamente e abrir o espaço para a felicidade mesmo depois de tantas coisas, de tantas maiores perdas. E assim, entre sorrisos, abraços e promessas silenciosas, Rafaela começou um novo capítulo de sua vida. Um capítulo repleto de esperança, amor verdadeiro e certeza de que, mesmo depois da tempestade, sempre há a possibilidade de amanhecer radiante. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!